Nos últimos dias, a tensão entre Irã e Israel atingiu níveis alarmantes, levando a confrontos diretos e inéditos entre os dois países. Vamos entender os principais acontecimentos desse novo capítulo no Oriente Médio. No dia 12 de junho de 2025, Israel lançou uma operação militar de larga escala contra o Irã, realizando ataques aéreos sem precedentes a instalações nucleares e bases de mísseis iranianas. Fortes explosões foram registradas na capital Teherã e em outros pontos do país, como nas proximidades de Natanz, principal complexo nuclear subterrâneo, e Fordow. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou em rede nacional que esta ofensiva preventiva, batizada de Operação Leão Ascendente, continuaria, abre aspas, pelos dias que forem necessários para eliminar a ameaça nuclear iraniana. Em Israel, foi declarado estado de emergência. O espaço aéreo israelense foi fechado e a população foi orientada a buscar abrigos, suspendendo atividades não essenciais diante da expectativa de retaliação iraniana. Os bombardeios israelenses miraram centrais nucleares, bases de drones e baterias de mísseis do Irã, com o objetivo declarado de frear o programa atômico iraniano. Mais de 200 alvos militares e nucleares foram atacados em várias regiões do Irã, incluindo sítios de enriquecimento de urânio. Israel afirmou ter infligido pesadas baixas. Pelo menos 20 altos comandantes militares iranianos foram mortos nos bombardeios, entre eles, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, general Mohammad Bagheri, e o comandante da Guarda Revolucionária, Hossein Salami. Além disso, cientistas nucleares estariam entre as vítimas. A mídia estatal iraniana confirmou a morte de 9 cientistas nos ataques. Do lado iraniano, autoridades relataram um balanço inicial de 78 mortos e mais de 320 feridos, em sua maioria civis, em consequência dos bombardeios israelenses. Imagens divulgadas pela imprensa mostraram prédios destruídos em Teherã após as explosões, ilustrando a intensidade dos ataques. Entre os dias 13 e 14 de junho de 2025, o Irã iniciou uma retaliação militar direta com mísseis e drones. Horas depois da ofensiva israelense, sirenes de ataque aéreo soaram em todo o território israelense e explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém, as duas maiores cidades do país. O Irã disparou uma grande salva de projéteis contra Israel, incluindo mísseis balísticos de médio alcance e drones kamikaze, visando centros populacionais e instalações militares. Fontes iranianas afirmam que centenas de mísseis foram lançados em resposta aos ataques israelenses, embora Israel estime que foram menos de 100 mísseis, dos quais a maioria foi interceptada ou caiu antes de atingir o alvo. Mesmo assim, alguns mísseis conseguiram atingir áreas urbanas, na região de Tel Aviv, como em Ramat Gan e Rishon LeZion. Edifícios residenciais foram atingidos, resultando em destruição de apartamentos e incêndios. Equipes de emergência israelenses reportaram pelo menos 3 mortos e dezenas de feridos pelos estilhaços e desabamentos causados pelos impactos. Até a noite de 14 de junho, o gabinete de Netanyahu contabilizava mais de 150 foguetes lançados contra Israel e identificava 17 pontos de impacto de mísseis em seu território, evidenciando a abrangência do contra-ataque iraniano. Israel ativou todas as suas defesas aéreas diante do bombardeio. Sistemas antimísseis Iron Dome, David's Sling e Arrow entraram em ação para interceptar projéteis sobre as principais cidades. 2 autoridades dos Estados Unidos confirmaram que militares americanos auxiliaram na derrubada de mísseis iranianos em direção a Israel, utilizando recursos posicionados na região. Ainda assim, a população israelense foi orientada a permanecer em bunkers e abrigos antiaéreos. Sirenes de alerta soaram repetidamente em localidades do centro e sul do país.
Imagens capturadas em Israel mostraram o rastro luminoso de interceptadores no céu noturno e colunas de fumaça nos locais atingidos. Em Tel Aviv, a polícia e equipes de resgate trabalharam em prédios danificados para retirar feridos dos escombros. A autoridade aeroportuária israelense fechou o aeroporto internacional Ben Gurion por precaução, suspendendo todos os voos indefinidamente. Do lado iraniano, as defesas antiaéreas foram acionadas em Teherã e em pelo menos 6 províncias, incluindo a estratégica Bandar Abbas, refletindo temores de novos ataques israelenses em profundidade. De fato, no dia 14, Israel prosseguiu com ataques aéreos adicionais, atingindo lançadores de mísseis ocultos no oeste do Irã e até alvejando uma refinaria no sul do país, onde uma forte explosão foi relatada. Em pronunciamentos oficiais, Teherã alertou que, se Israel continuar os bombardeios, a resposta militar iraniana será ainda mais forte, insinuando uma escalada regional. Movimentações militares e ações de grupos aliados, Hezbollah e Hamas. Nas semanas que antecederam e acompanharam esse confronto direto entre Israel e Irã, houve mobilização de forças na região e envolvimento limitado de grupos aliados ao Irã, como Hezbollah e Hamas. Poucos dias antes do ataque em território iraniano, em 6 de junho, a Força Aérea de Israel realizou bombardeios na capital do Líbano, Beirute, focando especialmente o subúrbio de Dahiyeh, reduto do Hezbollah. Essa foi a incursão mais intensa em território libanês desde o cessar-fogo de novembro de 2024 e tinha como alvo supostas fábricas de drones operadas pelo Hezbollah. 9 edificações foram destruídas nesses ataques e dezenas de outras ficaram danificadas, segundo autoridades libanesas, embora o Hezbollah negue que houvesse instalações militares nos locais atingidos. Em resposta, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, advertiu que não haverá calma em Beirute enquanto o Hezbollah não for desarmado, ameaçando continuar os bombardeios com grande intensidade. Esse episódio elevou a tensão na fronteira norte de Israel já dias antes do confronto direto com o Irã. Quando os ataques entre Israel e Irã se iniciaram, observadores temeram que os aliados regionais do Irã abrissem novas frentes contra Israel. No entanto, até o momento, a participação de Hezbollah e Hamas ficou relativamente contida. Analistas apontam que esses grupos estão temporariamente enfraquecidos após conflitos recentes, tanto o Hamas, na faixa de Gaza, quanto o Hezbollah, no Líbano, foram duramente atingidos em combates no último ano, o que limitou sua capacidade de intervenção imediata. Ainda assim, houve sinais de alerta. No Líbano, após os bombardeios israelenses, o governo libanês condenou as violações da soberania e políticos ligados ao Hezbollah instaram por ações concretas internas contra as investidas de Israel. Já na faixa de Gaza, não se registraram lançamentos significativos de foguetes ligados diretamente ao confronto Irã-Israel nas semanas recentes, possivelmente devido à devastação do conflito de 2023 e ao controle rigoroso de Israel na região. Lideranças do Hamas expressaram apoio verbal ao Irã, mas o grupo se manteve à margem dos combates ativos, evitando provocar uma nova ofensiva israelense em Gaza. Outros atores pró-Irã, como milícias xiitas no Iraque e os rebeldes Houthi no Iêmen, declararam estar em estado de atenção, mas também não entraram em ação direta. Assim, apesar da retórica inflamada do chamado eixo da resistência, o confronto das últimas semanas tem se concentrado principalmente entre as forças regulares de Israel e do Irã. Do lado israelense e internacional, diversas movimentações militares preventivas ocorreram. Israel colocou suas tropas em alerta máximo, deslocando baterias antiaéreas para proteger centros estratégicos e reforçando a vigilância nas fronteiras.
O exército israelense anunciou ter liberdade de ação aérea em todo o oeste do Irã, até Teherã, indicando que suas aeronaves penetram o espaço aéreo iraniano sem oposição significativa. Países vizinhos adotaram medidas de precaução. O Iraque fechou seu espaço aéreo logo após os primeiros ataques israelenses, temendo o trânsito de mísseis sobre seu território. Jordânia, Líbano e Síria chegaram a fechar temporariamente seus céus e, embora tenham reaberto no dia 14, autoridades europeias recomendaram que companhias aéreas evitassem sobrevoar o Oriente Médio por segurança. Forças dos Estados Unidos, aliado-chave de Israel, também se posicionaram. A Marinha Americana reforçou sua 5ª Frota no Golfo Pérsico e Washington advertiu que protegeria suas bases na região caso fossem ameaçadas. O Reino Unido, por sua vez, anunciou o envio emergencial de aeronaves de combate para perto de Israel em apoio logístico e de defesa, segundo o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Essas movimentações demonstram o temor de uma escalada regional mais ampla e a preparação das potências ocidentais para cenários de conflito prolongado. As trocas de ataques diretos entre Israel e Irã, nas últimas semanas, provocaram pronunciamentos contundentes de seus líderes, além de reações de outros governos. Do lado israelense, Benjamin Netanyahu declarou que Israel está em guerra contra o regime iraniano para impedir que Teherã adquira armas nucleares, ressaltando que não repetirá o erro de complacência que antecedeu o Holocausto. Netanyahu enfatizou que a operação continuará até remover completamente a ameaça existencial representada pelo programa atômico iraniano. O ministro da Defesa Israel Katz adotou tom igualmente duro, chegando a afirmar que Teherã arderá caso o Irã prossiga lançando mísseis contra cidades israelenses. Israel justificou seus ataques como legítima defesa preventiva, apontando relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, que acusaram o Irã de violar obrigações de não proliferação nuclear. Representantes israelenses junto à ONU alegaram que informações de inteligência indicavam que em poucos dias o Irã teria material físsil suficiente para várias bombas nucleares, criando uma ameaça iminente. Pelo lado iraniano, o tom foi de condenação e promessa de vingança severa. O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, acusou Israel de lançar uma guerra e alertou que o inimigo sionista enfrentará um revide doloroso que levará à sua ruína. O presidente iraniano, Mohammad Reza Pezeshkian, negou que o Irã busque armas nucleares e asseverou que a resposta militar iraniana será ainda mais forte se os ataques israelenses continuarem. Em mensagens diplomáticas, Teherã argumentou que apelos ocidentais por moderação eram injustificados, dado que o Irã agia em legítima defesa diante de uma agressão não provocada. Na ONU, o embaixador iraniano, Amir Saeed Iravani, denunciou os bombardeios israelenses como violação da soberania e informou que 78 iranianos, incluindo altos oficiais militares, morreram nos ataques, responsabilizando Israel e também os Estados Unidos pelas consequências do conflito. O Irã chegou a ameaçar atingir bases dos Estados Unidos e de aliados ocidentais no Oriente Médio, caso fosse provocado novamente, numa tentativa de dissuadir envolvimentos externos. A comunidade internacional manifestou preocupação com a escalada. Estados Unidos e União Europeia pediram contenção de ambas as partes, embora reafirmando o direito de Israel à segurança diante da perspectiva de um Irã nuclear. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou qualquer envolvimento direto na ofensiva israelense e declarou que não é tarde para o Irã retomar negociações nucleares e, assim, interromper a campanha de bombardeios. Trump revelou ter alertado Netanyahu antecipadamente contra ações unilaterais precipitadas, mas também indicou que os Estados Unidos sabiam de tudo e apoiam Israel estrategicamente.
Londres e Paris condenaram o avanço do programa nuclear iraniano, mas também demonstraram preocupação com a estabilidade regional. O premier britânico chegou a movimentar recursos militares para apoiar Israel, enquanto a França mantém diálogo com Teherã buscando mediação. Rússia e China criticaram os ataques israelenses. Moscou classificou a ofensiva como injustificável e violadora do direito internacional, ao passo que Pequim instou todas as partes a evitarem uma guerra ampla no Oriente Médio. Governos do Oriente Médio adotaram posições variadas, enquanto aliados dos Estados Unidos no Golfo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes, discretamente apoiaram a pressão sobre o Irã. Países como Síria e Líbano denunciaram a agressão israelense em território iraniano e libanês. O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, também se manifestou. Em nota oficial, Brasília expressou forte condenação aos bombardeios de Israel em solo iraniano, qualificando-os como clara violação da soberania do Irã e do direito internacional. Diante do perigo crescente, líderes globais como o Papa Leão XIV apelaram à responsabilidade e razão para evitar uma conflagração maior. Em resumo, as últimas semanas testemunharam uma escalada militar sem precedentes entre Irã e Israel, marcada por ataques aéreos diretos a territórios nacionais, troca de mísseis de longo alcance e retórica belicista de ambos os governos. Embora ambos os lados tenham sofrido baixas e danos, e o risco de arrastar atores regionais exista, até o momento o conflito permanece circunscrito principalmente a Israel e Irã, com a comunidade internacional tentando evitar que se transforme em uma guerra regional de maiores proporções. As próximas semanas serão críticas para determinar se a pressão militar forçará uma solução diplomática sobre o programa nuclear iraniano, ou se, ao contrário, inaugurarão um novo capítulo de confrontos prolongados no Oriente Médio. Fontes: Poder 360, Reuters, CNN Brasil, UOL, AFP, Al Jazeera, Agência Brasil, EBC.